We could take a journey down memory lane, but where would it really go? I already know you. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai fazer a review de Miss Peregrine Home for Peculiar Children, que na verdade no Brasil se chama O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Esse livro conta a história do Jacob. Ele é um menino de 16, 17 anos, que ele cresceu ouvindo as histórias que o avô contava pra ele, que eram histórias assim, bem peculiares, de crianças que tinham, não superpoderes, mas tipo, faziam coisas meio esquisitas, como flutuar e coisas assim. E na verdade, quando ele era criança, ele acreditava nisso, mas aí ele foi crescendo e foi tipo falando histórias, apenas histórias. Um dia o avô dele acaba morrendo de uma forma um pouco estranha, e aí ele começa a ficar um pouco intrigado pelo que ele viu no dia que o avô morreu. Ele decide ir pra ilhazinha onde o avô morava pra investigar um pouco sobre essas histórias, tipo, ver onde ele morava, a casa, tal, as pessoas que ele vivia, pra saber um pouco mais sobre essas histórias, porque ele começa a duvidar se eram apenas histórias. Eu não sei se todo mundo já chegou a folhear esse livro numa livraria, mas ele tem várias fotos dentro do livro que podem parecer assustadoras, mas ele tem várias fotos. E a ideia do livro é justamente mesclar essa coleção de fotos que o autor tinha colecionado ao longo do tempo com a história. Então todas as fotos estão de alguma maneira relacionadas. Quando ele narra alguma coisa, aparece a foto. E é uma ideia muito interessante, porque assim, a gente já leu livros ilustrados, mas é diferente, assim, não sei. Se presta menos atenção nas ilustrações. É, porque ilustrações, sei lá, qualquer são coisa extremamente ilustrativas. É. Agora essa foto, e tipo, a maioria das fotos ele diz aqui que são reais, uma ou outra. Creepy! Uma ou outra ele fez tipo um ajustezinho assim, então você olha, meu, é de verdade, sabe? Enquanto você ainda não sabe exatamente o que é que tá acontecendo, essas fotografias podem ser um pouco assustadoras, porque eu tava lendo na Revezatona e eu falei no nosso blog, que a gente vai colocar o link aqui em cima, que eu tive que parar de ler à noite, porque eu ainda não sabia o que tava acontecendo, aquelas fotos estavam me deixando com medo. Isso me leva ao meu próximo comentário, que é: não julgue este livro pela capa e pelas imagens assustadoras de dentro. Como a gente... Porque, a princípio, eu não sabia o que esperar dele, porque eu sei que ele é um livro infanto-juvenil e escrito pra crianças, e aí eu pensava, tipo, não, né, gente, vamos olhar essas fotos, não é pra criança. Porém, quando você lê, ele de fato é um livro meio infanto-juvenil, então não é um livro de medo. Você não pode ler esperando aquela tensão, aquele medo, ficar acordado de noite. É tipo um livro que foi escrito infanto-juvenil mesmo, mas é um infanto-juvenil, sabe Harry Potter, que todas as idades podem ler, apesar dele ser infanto-juvenil? É esse livro. Eu gostei muito do plot, assim, dessa história. Eu achei muito diferente. Eu não consegui pensar em nenhum livro que eu tenha lido que tenha uma história assim, porque a gente tá cansado de ler aqueles... Cansado não, na verdade, porque a gente adora, mas tipo... A gente lê aqueles infantos juvenis, tipo, que são todos meio que a mesma fórmula. Mas esse não, era uma história, tipo, bem criativa que eu acho, pelo menos, que eu nunca tinha lido. A única coisa que eu não gostei desse livro é que eu achei que ele demora muito pra, tipo, chegar na história em si mesmo, sabe? Como eu falei antes de Harry Potter. Harry Potter, capítulo 3, ele já tá no Beco Diagonal comprando as coisas dele pra Hogwarts, sabe? Aqui, tipo, na página 80, você ainda não faz a menor ideia de qual é a história do livro, entendeu? Ainda falando sobre as fotos que são intercaladas com a escrita, eu adorei isso, porque é uma história meio absurda, com umas coisas meio bizarras. Então, às vezes, eu tinha um pouco de dificuldade pra imaginar mesmo, tipo, um cara, tem um dos personagens que tem abelhas dentro dele. Eu ficava tipo, what? Mas aí as fotografias te ajudam a imaginar e eu gostei muito de ter elas. E acho que elas complementam muito a escrita, que era ótima. Ele é um livro bem leve, assim, bem gostoso de ler, até porque ele pode ser lido por todas as idades. Mas ao mesmo tempo, a narrativa dele é bem descritiva, assim, então você consegue entrar dentro da história mesmo. Bom, não sei se deu pra perceber como eu amei esse livro, eu achei ele fantástico. E eu queria dizer aqui que eu acho até o nome desse livro fantástico. É lindo. Dá vontade de você falar 1000 vezes esse nome, porque é muito legal. Para a capa não é nenhuma surpresa, a gente vai dar 10, porque essa capa, sério, é simplesmente maravilhosa. Você olha na livraria e é tipo, intrigante. Ai, eu quero esse livro, mesmo que seja de terror, apesar de que no final ele não era de terror. Então assim, mesmo a capa enganando a gente, ela é linda, maravilhosa, e ela de fato representa a história a partir do momento que você sabe do que a história se trata. E não só a capa, pelo menos a nossa edição, ela é inteira linda, ela é muito bem trabalhada. Eu não sei como ficou a edição aqui do Brasil, porque eu nunca vi, mas aí você disse que tem as mesmas imagens. Até o começo de capítulo tem, tipo, esse padrão, assim, essa estampa aí, tipo, é muito linda por dentro também.
história, a gente também vai dar 10 pelo, tipo, fator uau, sabe? Porque, como a gente disse aqui no começo, é uma história muito criativa, é bem inovadora, te prende e é demais. E ainda tem mais 2 livros, então como todo primeiro livro, esse daqui meio que apresenta a gente ao universo, assim. E provavelmente os próximos 2 livros a gente vai se aprofundar mais na história e nos personagens. E na trama, de fato, né, que começa no de final. fato, muito animada para lê-los. Pra personagens a gente vai dar 10, porque eles são personagens, eu vou ter que usar essa palavra aqui, mas eles são personagens peculiares, como o nome diz. Eles são muito interessantes. Meu único problema, assim, com o livro é que são muitos personagens, cada um tem sua característica, tipo, absurda, bizarra, como eu disse. E eu gostaria de ter uma página com cada fotinho de cada personagem, o nome, o que ele faz, porque, tipo, chegou um momento que era tanta gente que eu ficava um pouquinho confusa, tipo, esse faz o quê? Esse é o quê? Tipo, só alguns que apareceram mais que eu conseguia mesmo identificar. E só pra comentar, vai existir um filme de Miss Peregrine Home for Peculiar Children que vai lançar no começo do ano que vem e parece que vai ser muito legal. Eles estão investindo no elenco, eles estão investindo na direção, produção, vai ser o Tim Burton e tipo, já quero muito esse filme, porque eu acho que tem tudo pra ser fantástico. Muitas pessoas perguntam pra gente quais livros são bons pra começar em inglês e já perguntaram pra gente exatamente sobre esse livro, porque só tem um aqui no Brasil e não se sabe se vai lançar o resto. Então eu já vou adiantando que não, esse não é um bom livro pra se ler em inglês, principalmente porque ele se passa em 2 momentos, tipo o momento atual e o momento em 1000 blá blá blá, tipo 900 e alguma coisa, 1940. E então o vocabulário, além de ser tipo de Londres, de um lugarzinho assim no interior, é de antigamente. Então tem algumas palavras que são um pouco difíceis de entender. Então, já adiantando, pra quem ainda não lê inglês, é melhor esperar lançarem todos aqui, porque não é uma boa escolha. Porém, mesmo que não tenha os próximos aqui, a gente aconselha vocês a lerem o primeiro, porque assim, quando a editora vê que esse livro tá tendo procura, que as pessoas querem mais sobre esse livro, quem sabe eles não lancem o 2 e o 3. Isso, vão pedir Principalmente no Twitter. agora com o filme, né? Sim. Olha que grande oportunidade, amigos. E vão pedir no Twitter pra eles lançarem os outros, porque a gente precisa desse livro aqui. Então é isso pro nosso vídeo de hoje. Só pra lembrar, a gente tem promoção rolando, valendo kits de vida e morte. A gente vai deixar o link aqui em cima nos cards ou embaixo na descrição. Tem só mais alguns diazinhos pra participar, então se eu fosse vocês eu iria lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham interesse em ler esse livro, porque ele é super, super interessante. E é isso, até o nosso próximo. Não se esqueçam de se inscrever, dar like e um beijo. And there's no, and there's no